Boa noite a todos. Nós estamos hoje com mais uma live sobre ciência, relatos de experiência. Nós agradecemos à Universidade Federal de Alagoas, agradecemos ao Instituto de Química e Biotecnologia, agradecemos à nossa Pró-Reitoria de Extensão pelo lançamento do edital UFAO Mais Conectada e agradecemos a todos os professores e alunos que se fazem presentes para poder acompanhar esse relato de experiência de um professor de ciência. E a gente também não pode esquecer de agradecer ao Grupo Gui Ciência, que é um grupo de pesquisa voltado para o ensino e extensão em química. Essa jornada de lives de professores de ciência, ela surgiu justamente com o objetivo da gente mostrar o que os nossos professores realizam nas nossas escolas na educação básica. As atividades inovadoras, com extrema criatividade e muita disponibilidade dos professores, em levarem para os seus alunos aquilo que eles estudam, aquilo que eles aprendem. Hoje nós iremos conversar com o professor Lucas Guimarães. Eu vou convidar o professor Lucas, mas antes de convidá-lo, eu vou fazer uma apresentação lendo um pouco sobre o perfil do professor Lucas. Mas depois ele vai nos dar a honra de se apresentar de maneira mais informal. O professor Lucas, ele é professor de educação básica, comprometido com a democratização da ciência na escola pública, é doutorando em ensino de ciências e autor do livro Lavoisier, na busca de somar esforços com os colegas de profissão, a fim de colocar a ciência de maneira acessível para toda a sociedade, começando no chão da sala de aula. Ele tem licenciatura em Química pela Unital, licenciatura em Ciências Biológicas pela UGB, é mestre em Ensino de Ciências pelo IFRJ e doutorando em Ensino de Ciências pela mesma instituição. Articulador de Ciências da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, Rio de Janeiro, como já dito, autor do livro Lavoisier na sala de aula e professor de Educação Básica de Volta Redonda e Barra Mansa, Rio de Janeiro. Ou seja, será uma honra termos o professor Lucas conosco. Lembrando que a lista de frequência, após o término da live, ela pode ser preenchida e ela fica aberta durante 15 minutos para quem deseja receber o certificado de participação nessas lives temáticas. Vou convidar o professor Lucas para estar conosco. Professor, boa noite. Boa noite. Consegue nos ouvir bem? Sim, e você? Estou ouvindo bem, estou ouvindo tranquilo. Como nós estamos nesse período de pandemia, de isolamento social? Aprendendo, né? Aprendendo, sobrevivendo, eu acho que seria os principais fatores mediante a isso. Talvez seja um momento da escola encontrando um novo lugar, né? A escola se preenchendo, se encontrando em um novo lugar mediante as impossibilidades que a pandemia nos propõe. Exato, é uma adaptação que chegou de forma abrupta, mas necessária no momento de agora, né, professor? Sim, sim. Professor Lucas, eu lhe apresentei de maneira um pouco mais formal, mas eu queria que você se apresentasse de maneira informal mesmo, coloquialmente falando. Quem é o professor Lucas? Por que ele se tornou professor de ciências? Eu vi que você fez graduação na parte de Química e na parte de Biologia, né? Ou seja, é apaixonado por ciência em todas as suas vertentes. Sim, eu diria que assim, o ser professor ocupa muito da minha personalidade e da minha pessoa por si só. Mediante a todas as limitações que o ser professor hoje se coloca, nas dificuldades por si só, eu penso que ser professor é um ato de resistência que coloca muito mediante a que cada vez mais o conhecimento está sendo tirado do lugar sala de aula, do lugar escola, e aí a gente acrescenta esse conhecimento, a gente força esse conhecimento para dentro, e também ser professor de ciências é um outro ato de resistência que eu diria, mediante ao fato de que nós temos uma ciência que ela historicamente é elitizada, uma ciência que ela é historicamente
feita para poucos, feita para umas pessoas que não são, vamos dizer assim, povo, não são sociedade. E aí, quando a gente joga para ser professor de ciências, e eu já estou numa fase de querer ser professor de ciências de escola pública, a busca de uma escola pública de qualidade, então isso me Que bom, encanta. professor. Isso me encanta demais pelo fato de que é uma luta constante pela democratização do ensino de ciências. É a democratização do ensino de ciências que a gente busca em sala de aula. E você me perguntou de pandemia, aí como que a gente está passando em pandemia, eu penso muito que o ensino de ciências, daqui para frente, ele vai ser determinante nesse novo mundo. Por quê? Porque nós estávamos muito acostumados com o produto da ciência. Nós tínhamos um problema, a ciência vem com a resposta. Outro problema, a ciência vem com a resposta. Só que agora, mais do que na época do H1N1, que as vacinas estavam prontas, vamos dizer assim, quase prontas, essa do Covid não está tão pronta assim. Então, a sociedade ela tem que lidar com as perguntas. A sociedade ela tem que lidar com o processo. E aí a gente entende que tudo que está acontecendo aí, toda essa reviravolta que nós estamos tendo, das pessoas não entendendo bem, das pessoas querendo, vamos dizer assim, impor a sua opinião, agarrar uma verdade mais conveniente, talvez seja por um ensino de ciências que não tem sido plural em sala de aula e não tem convidado esses alunos a pensarem a ciência em sala de aula. Então, eu vejo como uma grande possibilidade no pós-pandemia, sem querer estar colocando aqui algo ansioso, porque a gente quer logo o pós. O pós, a gente está vivendo a pandemia por si só. Mas eu vejo uma grande possibilidade de mudança no ensino de ciências na escola, de mudança no ensino de ciências que a gente é acostumado a ver e acostumado a reproduzir, chamando muito esses alunos para discussão. Ciência para quê? Ciência para quem? É um sonho meu que os alunos eles respondam essas perguntas e tenham base para responder essas perguntas. Ciência para quê? Ciência para quem? E quando for para quem, eles se coloquem para mim. Ciência para mim. A ciência Exato. vai ser feita para mim. Eu sou sociedade. Eu não quero produzir mini cientistas, mas eu sou sociedade e como eu sou sociedade, eu entendo que a ciência tem que ir para lá, não para cá. Eu entendo que a ciência Muito bom, tem que professor, muito bom. isso, não aquilo. E aí é um sonho meu, não é talvez que o meu aluno ele tenha todos os conceitos científicos, não é talvez que o meu aluno decore o livro didático ou fórmulas químicas. Talvez o meu maior sonho seja que o meu aluno ele perceba que a ciência é uma construção humana e coletiva, porque a gente está aí com o Google, era Google, a gente não precisa mais, o aluno vai lá e digita o que ele quer, mas o que ele faz com esse conhecimento, como ele interage com o conhecimento, como ele entende a construção da ciência. Isso são fatos que a gente precisa levar em consideração como professor de sala de aula, porque é um aluno que ele vai ter uma análise crítica total e talvez ele entenda, como a maioria das nossas cidades, elas estão em rios, né, próximas de rios, é uma característica, talvez ele entenda o seguinte, eu não posso deixar que uma empresa química se instale na beirada do rio da minha cidade. Eu faço qualquer coisa da minha vida, mas eu sou cidadão o suficiente para me colocar mediante uma audiência pública, que é um processo que é um processo que eu exerço na minha cidadania, para dizer, não, aqui não, no meu rio, na minha água, ninguém mexe. Muito bom, professor. Daí a importância do desenvolvimento do ensino de ciências na educação básica, não é isso? Da gente preparar bem os nossos alunos que vão entrar na sociedade e que muitas vezes, nem sempre, entram dentro da universidade.
Sim, né? Às vezes não é a única via de caminho, às vezes eles escolhem outros caminhos e eles precisam estar preparados, né? Para ter uma mente pensante, para serem mais críticos, né? sim. Professor Lucas, eu vi que você trabalha com a educação básica. São com os anos iniciais e com o ensino médio também? Isso, é toda a educação básica. Inicialmente, eu me coloco no nono, primeiro, segundo e terceiro, porque é aonde se tem a química. Com a BNCC, e aí é um apelo que a gente faz aí aos formandos em químicas, se a gente for analisar a BNCC do novo ensino médio, há uma junção dessa interdisciplinaridade como um todo, vamos dizer assim. O que era física, química e biologia, a BNCC do ensino médio coloca como ciências da natureza. Você pense o que essa mudança curricular vai ocasionar. Então, eu venho para o ensino fundamental, para os anos iniciais com a educação infantil, principalmente por um apaixonado em química que eu sou, e eu não quero deixar a química sumir. Então, e se a gente colocasse essa palavra química, olha, isso é química para uma criança. Talvez quando ela começasse a crescer, e aí visse lá um mercado, um produto dizendo assim, olha, esse produto não contém química, ela tem análise crítica para pensar, mentira, tudo tem Exato, química. exato. Professor, eu vi que você apresentou um trabalho numa segunda jornada de ensino de química. Você falou sobre mochila das descobertas. Fala um pouco sobre esse trabalho para gente. É um dos trabalhos que eu sinto mais orgulho. Foi o meu primeiro trabalho com educação infantil. A mochila das descobertas, ela vem com uma ideia de que eu preciso começar a trabalhar com a educação infantil. Eu quero aprender a trabalhar com a educação infantil. Então vem um convite de Barra Mansa de que eu tenho tipo assim, vamos fazer uma jornada de formação continuada para os professores de educação infantil envolvendo ciências. Vamos. Aí eu proponho. A primeira coisa que eu proponho é o seguinte: eu não faço essa jornada sozinho. 5 professoras de educação infantil me acompanharam. 5. Eu fiz 3 reuniões ou 4 reuniões antes com elas, onde eu propunha o experimento. Mochila da Descoberta são experimentos, onde eu propunha o experimento e conforme eu propunha o experimento, elas iam, analisavam criticamente. Depois delas analisarem criticamente, elas tentavam aplicar em sala de aula. Deu certo em sala de aula? Vamos pôr na formação continuada. É o que o Nova diz, né? A formação continuada ela tem que voltar para a mão do professor. O professor tem que formar professor. E aí eu me senti formado por elas. E o evento aconteceu o seguinte: inicialmente eu dei uma mensagem inicial, onde eu coloco muito um epistemólogo chamado Ludwig Fleck, que ele estuda a sífilis, onde ele diz assim que a sífilis ela não começou com o conceito que a gente tem hoje. Tem a pré-ideia, a ideia que vem antes do conceito que a gente tem hoje, acontece praticamente com tudo. E o valor da pré-ideia é magnífico. E a pré-ideia tem valor heurístico, ou seja, um sentido para descoberta. E você quer uma característica maior que seja inata das crianças, que é a curiosidade? Então, eu tiro todo enquanto é tipo nome de ciência, a gente começa a chamar de mochila das descobertas, porque o ato de abrir a mochila ela existe mesmo, né? A professora ela coloca a mochila para as crianças e ela tira o reagente do experimento, os utensílios do experimento de dentro da mochila. Isso gera um ato de descoberta e de curiosidade da criança. Muito bom. Porque é um objetivo meu colocar de que ciência não se faz com os mais inteligentes. Ciência se faz com os mais curiosos. Ciência não é para gênio, ciência é para curioso. Muito bom, professor. Isso me fez lembrar uma frase de Richard Feynman. Não, na verdade, uma frase, um título de um livro, que ele escreveu um livro que é determinado como O Prazer de Descobrir as Coisas. E eu sempre falo isso nas minhas aulas, a alegria que a gente precisa ter, de a gente resgatar isso, a alegria de conhecer, de descobrir, de aprender um pouco mais. Isso é muito bom. Professor, logo no início você falou sobre a BNCC.
qual a sua opinião sobre as mudanças, né, que a BNCC propôs e a questão dos nossos limites, como nós podemos avançar com as nossas atividades em sala de aula? Qual a sua opinião sobre isso? A BNCC, para a gente analisar a BNCC no ensino de ciências, eu analiso a BNCC no ensino de ciências mais no ensino fundamental do que no ensino médio, porque o ensino médio ainda vai vir essa questão de novo ensino médio por aí só. A BNCC ela tem um caráter liberal muito claro. E isso é algo muito preocupante. Só que ao mesmo tempo que a BNCC ela tem um caráter liberal, ela é aberta para o professor. Aberta para o professor em que sentido? Quando ela diz o seguinte, BNCC não é currículo, BNCC é norte. Quando falam BNCC é norte, vamos agir em torno desse norte. Vamos agir colocando em volta desse norte. E minha principal preocupação com o BNCC ela aborda muito essa questão de habilidade e competência. E essa questão de habilidade e competência me preocupa o termo. Por que a gente precisa substituir o termo conhecimento pelo termo habilidade e competência? Por quê? Quando eu digo competência, eu fico muito preocupado com o professor que entra em sala de aula e vê aquela turma desmotivada e falam assim, esses alunos são competentes apenas para apertar um parafuso. Então, eu tenho que ensinar para eles apenas apertar o parafuso. Não é que eu discorde da competência, mas eu penso que o termo competência pode ser distorcido ao longo da sala de aula, ao longo do chão de escola pública mesmo. Quando diz assim, não, porque uma das coisas mais difíceis que se tem na escola pública é se interromper o ciclo vicioso. Por quê? Muita gente diz assim, a escola particular é melhor que a escola pública, porque na escola particular passa para medicina. Tá, legal. A escola particular passa para medicina, o pai é médico, o filho vira médico. Que salto deu? Pouco, na minha visão. E na escola pública, quando eu tenho um aluno que tem pais no serviço informal e consegue uma carteira assinada? Que salto é esse? Muito bom, professor. Que salto é esse? E aí, a principal, isso que me encanta na escola pública. E a principal preocupação que eu tenho da BNCC é ela se ficar em castas. Porque a história da educação brasileira, o ensino privado sempre foi propedêutico. E aí, será que a BNCC ela vai entrar no ensino privado? Porque a proposta é para entrar, mas ela vai entrar? E como que a gente vai absorver essa dinâmica toda por dentro da BNCC? Obviamente, eu sou um crítico da BNCC, mas sem dúvida nenhuma eu trabalho com ela porque ela é um documento normativo. E a garantia que a gente faz em relação à Barra Mansa, que é onde eu sou articulador de ciências e a gente pôde construir esse currículo, e eu pude puxar esse currículo, foi de colocar a identidade da escola dentro do currículo. Uma das principais dificuldades do currículo é que o professor enxergue que o currículo é movimento, currículo é vida, currículo se faz em sala de aula, currículo não é uma lista de conteúdo. Então, muitas vezes, a forma com que a BNCC ela propõe faz com que a gente se engesse. Perdão, faz com que a gente se engesse. E a gente não pode deixar as coisas engessadas mediante ao caminho que o meu aluno ele pode percorrer, como ele pode trazer mediante isso tudo. E eu queria só citar mais uma questão dessa questão do currículo, que é o seguinte. É ingênuo o professor pensar de que em meio a uma pandemia ele vai trabalhar com as mesmas quantidades de coisas que ele planejou sem a pandemia. Exato. A pandemia, ela provoca uma modificação curricular. É ingênuo e inocente pensar de que nós vamos ensinar a mesma coisa que nós planejamos no início desse ano. Só que é injusto conosco nós pensarmos que estamos trabalhando aí em meio a essa pandemia e preocupados com os nossos alunos. É injusto conosco que o ensino vai ser melhor ou pior. O ensino vai ser diferente.
Não é essa questão de que, como é que vai ser meu aluno lá na frente? Lá na frente a gente resolve, porque se, graças a Deus, a gente está aí sobrevivendo para ter um futuro para dar conta depois. Mas, exemplo, e o combate ao consumismo, que nós podemos abordar nesse momento? Exato, professor. Pedem tantos para as pessoas ficarem em casa, ficarem em casa, ficarem em casa, ficarem em casa, numa sociedade que foi acostumada ao consumo e está tremendo em casa querendo consumir. O total abstinência. Então, olha a oportunidade de se tratar isso. É muito diferente, é muito melhor você tratar isso agora do que o consumo agora, você ir direto na reflexão do consumo, no combate ao consumo, na química verde, nesse Professor, momento. o senhor falando assim, você faz referência justamente ao desenvolvimento das competências socioemocionais para Sim. lidar nesse período de pandemia. O senhor tem estratégias que possa até auxiliar os professores que estão lidando com essa dificuldade e temas que podem ser desenvolvidos junto aos alunos? Em Barra Mansa, nós nos reunimos com os professores e assim, foi ordem da Secretaria Municipal de Educação do seguinte, e eu acho isso magnífico. Tem que se pensar no aluno e tem que se pensar no professor. Porque não adianta fazer uma opção fragmentada. Coitado dos nossos alunos, eles têm que ter coisa. Aí eu taco atividade, cada atividade, com 10 folhas para o meu aluno se virar sozinho, e muitas vezes um pai que não tem nem como dar conta daquilo, um pai que é analfabeto ensinando a alfabetizar. Olha que Complicada. insanidade. Complicado e bastante comum, né, professor? Sim, sim. É a opção que muitas pessoas fizeram, muitos poderes públicos fizeram. Não é à toa que agora as secretarias estaduais estão dizendo que deu um apagão no ensino público. Obviamente que iria dar um apagão no ensino público na medida que o fato na medida que temos um fato muito grave de que a exclusão digital, dificuldade de acesso e a responsabilidade que nós temos, que sem querer nós estamos passando para as famílias. A gente precisa de ter muito cuidado em relação a isso. Uma coisa que eu tenho feito e tem surtido muito resultado primeiro, a gente precisa perguntar para os nossos alunos como que eles estão. A gente precisa ouvir os nossos alunos. Eu acho que um dos grandes pressupostos e uma das grandes necessidades que esse momento exige é a escuta. Nós precisamos ser sensíveis em relação a prazos, nós precisamos ser sensíveis em Isso, relação a professor. como o aluno está rendendo mediante esse momento. Porque eu comecei a pandemia em casa quando eu achei que ia ficar 15 dias só, querendo desatolar tudo que eu estava atolado. Hoje, eu não tenho mais fôlego para isso, porque vamos dizer assim, os meus aspectos emocionais, eles estão abalados e eu preciso entender isso em mim e eu preciso entender isso também no meu aluno. Não é passar a mão na cabeça, é entender de que nós estamos em um momento diferenciado. E dentro desse momento diferenciado que nós estamos, é necessário nós adaptarmos a nossa visão. E uma coisa que eu tenho feito principalmente em ciências, e ciências é bacana demais disso fazer, mergulhar o conteúdo no contexto. E o conteúdo que Perfeito. não tiver a ver com o contexto, eu esqueço ele por enquanto. A gente precisa aprender a fazer escolhas. Não adianta eu ensinar um conteúdo que não vai ser aprendido. Não adianta eu ensinar um conteúdo para riscar de dar da lista de conteúdo. E aí, a minha questão maior que eu preciso colocar é
que eu, como professor, preciso fazer escolhas com a noção de que os alunos são meus e eu sei o melhor para os meus alunos. E dentro desse momento, os meus alunos eles precisam ser entendidos. Perfeito, professor. A gente tem uma pergunta aqui do Edmar, que ele quer saber, na sua opinião, esse ensino remoto, ele foi mais excludente? Olha, é muito complicado a gente analisar o ensino remoto sem o dado contexto. Por quê? Para a adoção de ensino remoto, o poder público, se a gente falar de escola pública, ele vai precisar analisar todo, vamos dizer assim, o público dele mesmo, os alunos dele. Eu conheço uma cidade que falou assim, eu tenho 39 mil alunos, só 15 mil alunos não têm internet. Não, pera lá. Aí eu vou adotar ensino por internet. Pô, se 15 mil alunos não têm, eu vou adotar ensino por internet? Complicado. Aí eu vou buscar outras formas. O que a gente precisa entender é que no momento de pandemia, o fazer pode dar errado e o não fazer nada também pode dar errado. As duas coisas, elas têm seus erros e acertos, vantagens e desvantagens. Só que eu preciso primeiro compreender qual que é a necessidade do meu público. Adianta eu investir esforços para comprar uma plataforma digital, para fazer um investimento na área digital, se os meus alunos vão passar fome? Eu preciso pensar mediante a isso tudo, porque senão ensino privado, a gente pode modificar um pouco a nossa visão. Dentro do ensino privado, eu vejo muito ensino remoto com benefícios se a aula presencial não for colocada dentro da tela. Aí, se a aula presencial for colocada dentro da tela, aí eu vejo um dano muito grande. Porque é um estresse. Mas se por acaso a aula presencial for modificada de modo de garantir a escolarização desse aluno que tem acesso à internet, porque, assim, a gente precisa garantir que, para ser uma rede municipal, para ser uma rede pública, eu preciso ter equidade e universalidade. Se eu não tenho equidade nem universalidade, eu perco o sentido de ser público. E aí, se eu perco o sentido de ser público, eu preciso analisar essa minha visão. Então, se eu tenho 39 mil alunos, 15 mil não vão ser atendidos, espera lá. Eu preciso refletir sobre isso, inclusive eu, como professor da rede pública, e que preciso defender a equidade e a universalidade do ensino. Perfeito, professor. Nos trabalhos que você realiza em sala de aula, tem um dos trabalhos que você trabalha muito com o cientista e a experimentação investigativa. Você gosta dessa abordagem investigativa e por quê, professor? Primeiro, a experimentação, ela sempre foi exigência dos meus chefes. Não, você tem que fazer experimento, você tem que fazer experimentos, você tem que fazer experimento, que isso é um recurso tradicional dentro do ensino de ciências. Mas cabe ressaltar que a experimentação ela faz sucesso, o laboratório de ciências ela faz sucesso, ele faz sucesso porque é pouco, é quebra de rotina. Se eu fizer laboratório de ciências toda semana, naquela rotina tradicional que a gente está acostumado, o aluno também vai estranhar, o aluno também vai ter problemas. E aí, mediante a esse detalhe, eu queria chamar a atenção com essa questão de experimentação investigativa, que foi o seguinte, querendo mudar um pouco essa questão de laboratório tradicional, eu entrei na experimentação investigativa. E a experimentação investigativa ela tem um viés de conclusão aberto. A conclusão da experimentação investigativa ela é aberta. Só que quando eu fui aplicar em sala de aula, os alunos falavam assim para mim, olha, o meu experimento deu errado. Eu falei, por que deu errado? Não deu errado, seu resultado que está diferente. Aí eles falavam assim, não, professor, meu experimento deu errado, eu não consegui. Cientistas não erram. Aí quando ele jogou para mim esses cientistas não erram, eu me aprofundei dentro das questões da história da ciência dos principais cientistas. Saí estudando os principais cientistas.
E aí eu começo a abordar muito essa questão dos cientistas, principalmente baseado na seguinte situação: o cientista fora do laboratório, a vida do cientista fora do laboratório, um experimento histórico ou não, eu não preciso abordar o experimento histórico, depois eu posso fazer um experimento investigativo, e depois que eu fizer um experimento investigativo, eu vou ter a seguinte noção, isso eu pude perceber. A, o meu aluno ele vai começar a se aproximar desse cientista. O meu aluno ele vai começar a perceber que esse cientista é como ele. Esse cientista ele tem uma relação social muito parecida com o que ele vê, com o que ele sente. Então, muitas vezes, uma descoberta vem de uma relação social que ele passou semana passada. Olha só, o Lavoisier enganou o Priestley, pegou tudo, igual a minha amiga que me enganou semana passada e me passou a perna. Olha só que interessante. Então, eles se sentem mais próximos. O interesse na história da ciência, professor, o seu interesse nessa parte, começou por causa disso, pela Sim, questão de divulgar ciência e desmistificar a ideia de que ciência são para os intelectuais, né? Como a gente costuma muitas vezes abordar e como os alunos expressam isso, né? Eles veem a ciência e a química particularmente como uma ciência difícil, desmotivadora, algo que são para pessoas que são gênios, né? São intelectuais e não para pessoas comuns, né? sim, e principalmente a química como algo relacionado com veneno, né? Olha, se tem química é Como porque algo ruim, né? é algo ruim, a visão é muito distorcida da palavra química. Ah, eu vou estudar química. Ah, então eu vou fabricar uma bomba. Ah, então eu vou fazer um veneno. Não se tem uma noção como um todo do que seria a química por si só e o que ele pode fazer como química, o que ele pode fazer como ciência. Mas isso é plenamente entendível, vamos dizer assim, compreensível, na medida do fato que a gente tem essa grande crise que é a Segunda Guerra Mundial e a bomba atômica. E aí, a partir disso, a gente tem uma ciência para a morte, não uma ciência para a vida. Mas a gente precisa Verdade. entender que essa ciência para a morte, ela existe muito com a dificuldade que a sociedade tem de se envolver na ciência. A dificuldade que a sociedade tem de dizer, não, eu não quero que vocês fabriquem uma bomba atômica. Eu quero que vocês vão para a linha para o câncer. Vamos lá aprender como é que faz para curar o câncer, para curar a AIDS. Então, eu, como sociedade, eu preciso disso. Eu preciso Investimento na educação envolver. básica, né, professor? O investimento no ensino de ciências na educação básica, Sim, para que o sim. aluno ele já entre na universidade querendo ser um pesquisador, um cientista, para descobrir o lado bom da ciência, né? Porque às vezes a Com gente não tem certeza. nossos alunos incentivados. Muitas vezes eles entram na universidade, às vezes até iniciam iniciações científicas, mas às vezes a gente encontra muitos alunos que faz mais pela bolsa, do que realmente pelo interesse de desenvolver a ciência, né? Então, se a gente investe na educação básica, o aluno ele já entra na universidade com a outra perspectiva, né? De estudo, de Sim, avanço científico. sim. E é muito bacana a iniciativa aí da Universidade Federal de Alagoas, que o que falta muito é a aproximação da escola básica com a universidade. Mas essa aproximação que eu digo não é uma aproximação de que os alunos vão lá, fazem uma visita, coloca 3 ou 4 aparelhos para funcionar e eles vão embora. É uma aproximação diferente, onde a universidade escuta a escola. O que é comum a gente ver no estágio? É muito comum, e o PIB de residência pedagógica vem mudar muito isso. É muito comum o aluno ficar sentado criticando o professor, falando assim, nossa, Isso. isso está certo, não, isso está errado, isso eu faria diferente, isso eu faria ao contrário. E por que não ele não pode escutar o professor? Ele não pode chegar e escutar o que esse professor tem a dizer, o que o desmotivou. Foi muito As difícil. experiências, né, professor? A gente aprende muito com as experiências. Foi muito difícil eu entrar no meu estágio com 18 anos de idade, né? Com 20 anos de idade, eu entrar numa sala de professores e dizer assim:
olha, você está muito novo para ser professor. Vai fazer outra coisa. Isso é uma barreira muito grande que a gente tem como graduando, licenciando, vamos dizer assim, para entrar na escola. E aí a gente precisa ter uma reflexão muito crítica, por isso que eu digo da universidade ouvir a educação básica, para nos preparar em entrar nessa escola. Para nos preparar que toda fala que a gente escute dentro desse sentido, ela seja analisada criticamente para o nosso benefício, para o nosso crescimento. Então, uma das coisas que eu mais sinto falta aqui na minha região, por exemplo, é a aproximação da universidade com a perspectiva de escuta da escola básica. Não com aquela perspectiva, olha, aqui tem tudo, vem e faça meu vestibular. Não, essa perspectiva não. Mas essa perspectiva de falar assim, olha, eu sei que é difícil, mas a gente está aqui para te ajudar. Exato. E a gente não tem como ajudar se a gente não conhece, né? Se a gente não tem um perfil traçado, se a gente não conversa, se a gente não dialoga, né? Da importância do diálogo, exatamente assim como você falou, professor. Voltando para a questão de história da ciência, aí eu tenho uma curiosidade. Foi o seu interesse por história da ciência, em trabalhar a vida do cientista na sala de aula, que levou à produção do livro Lavoisier em sala de aula? Sim, sim. Foi a partir desse meu interesse, a partir da proposta que a gente tem de química contemporânea do Lavoisier, e eu entendi que, mediante aquele momento, quando a gente ensina a lei de conservação das massas, a gente geralmente reproduz experimentos de uma lei que já está posta. A lei já está posta. E aí, geralmente, quando eu vou fazer o experimento da lei de conservação de massas, dá errado. Não dá certo. Porque eu não tenho um sistema fechado, para começar, que muitas vezes eu faço em sala de aula. Então, o professor, na maior boa vontade de exemplificar algo, ele coloca assim, nossa, deu errado o experimento. E agora? Então, eu proponho uma forma de análise da história de Lavoisier e também análise experimental dele, em que o aluno ele tem a análise crítica do experimento. Eu faço um experimento aí a parte investigativa por si só, mas antes eles comparam flugisto e lei de conservação das massas, que é uma grande dificuldade. O aluno ele acha que começou uma lei, terminou outra. Começou uma lei, terminou outra. Ele entende rupturas, ele não entende continuidade. Isso Exato. é o próprio ensino de ciências que coloca isso na escola básica, e a gente precisa aprender a vencer isso. Essa foi uma das partes mais difíceis que tem. E aí eu fiz um experimento com balança de cozinha, vitamina C, garrafa PET e água. E aí depois eles tinham que fazer a reação de efervescência e dizer se o experimento está certo, se o experimento está errado, como é que é, qual que é a análise crítica. Depois de analisar a história de Lavoisier, eles conseguem muito mais facilmente criticar, formular hipóteses. Porque o entendimento da lei está bem mais fundamentado. Porque a lei ela não cai do céu e a gente não faz ele decorar aquele box de livro didático. Aquela Perfeito, coisa, professor. reagente de antes é igual reagente de depois. Isso não tem sentido. Não tem nenhum sentido esse comparativo de massas para o meu aluno, vamos dizer assim. E um detalhe que eu quero mencionar é que quando eu estava fazendo essa pesquisa, implementando e tal, eu fiz isso no 9º ano, e aí o público-alvo do livro é 9º e 1º ano. Contudo, eu fiz o mesmo experimento, adaptei a história da ciência e fiz o mesmo experimento da garrafa com o 4º ano do ensino fundamental 1. Quando eu fiz esse mesmo experimento da garrafa com o 4º ano do ensino fundamental 1, ainda está até publicado num artigo chamado, na revista de debates em ensino de química, Lei de Conservação de Massas para Crianças. Quando eu fiz com o 4º ano do ensino fundamental, a hipótese foi muito maior que no 9º ano. Esse foi o primeiro tapa na minha cara que me revirou e me faz eu fazer uma tese de doutorado falando de história da ciência para criança. Porque, de algum modo, a criatividade é perdida ao longo do processo. E se eu sou dos anos finais e do ensino médio, de alguma maneira eu estou tirando isso. Eu estou tirando isso do meu aluno. Então, eu me coloco em processo de escuta permanente
para as professoras dos anos iniciais e educação infantil, para as formadas em pedagogia ou em formação de professores. E percebo muito claramente esse distanciamento que existe entre a ciência e elas, lá na formação inicial delas. E percebo também a capacidade que elas têm para ensinar. O ensino que elas têm. Quando eu vou para os anos iniciais, eu volto diferente para dar aula de química no ensino médio. Eu volto diferente para dar aula de química nos anos finais. Eu absorvo um pouco essa questão, essa noção que elas têm de processo de ensino-aprendizagem. Educação infantil, então, é maravilhoso. É maravilhoso. Se a gente entendesse mais claramente o que seria, o que elas chamam de quadro de cognição, e organizássemos nossa aula pelo que elas chamam de quadro de cognição, o que queremos saber, o que sabemos, fizéssemos essas perguntas com o nosso conteúdo, nossa, a gente teria um resultado muito melhor. E aí eu me coloco para aprender com elas. E aí o meu doutorado ele passa a ser uma formação continuada de mão dupla, porque eu pretendo fazer uma formação continuada com as professoras, mas com a iniciativa também e com a noção de que eu estou fazendo formação continuada com elas também. Eu não estou ofertando. Gente, eu acho que o Lucas caiu. Vamos aguardar um pouquinho ele voltar. Eu estou crescendo demais com essa live. O Lucas é fantástico. Vamos aguardar ele voltar. Vocês, por favor, continuem falando comigo para que eu saiba que vocês estão aí e que eu não estou sozinha. De repente a minha internet travou também e eu não estou vendo. Voltamos. Voltei. E aí, essa é a noção de que eu tenho, esse trabalho com os anos iniciais. Esse trabalho com os anos iniciais, ele primeiro me ensina. E depois, aquela questão é uma retroalimentação. Um retroalimenta o outro. E as professoras de anos iniciais, elas têm, assim, uma solidariedade de abrir a sala de aula dela, de chegar assim, olha, como que eu trabalho, olha, e tem uma disponibilidade maior para o aprendizado. O isolamento em sala de aula das professoras dos anos iniciais é grande, mas ela é muito menor em relação a essa questão do que a gente tem nos anos finais, onde o professor muitas vezes não aceita contribuições. O professor Interessante essa colocação, professor. É batata isso acontecer. Quando começa a ter vários professores, parece que vem uma disputa de ego para ver o preferido. E aí, nos anos iniciais, já não tem tanto assim, porque é uma professora só. E assim, essa noção é muito clara na minha cabeça. Aquela coisa de ego, uma disputa de ser o melhor. Interessante, muito bom, professor, sua colocação. Quando você caiu, a internet caiu, eu comentei com o pessoal que o quanto eu particularmente estou crescendo com essa live, com esse diálogo com você, né? Bom, então, eu também. Estou muito feliz, agradeço bastante. A Franciele, ela pediu para que você falasse sobre o artigo que você tem sobre esse ensino de ciências para crianças do 9º ano. Eu tenho 2 e estou indo para o 3º, de anos iniciais. Mas assim, eu tenho outros artigos também para o 9º ano em ensino médio. O de anos iniciais, que eu não sei o que foi que ela perguntou. Ela fala. Eu acho que foi o que você citou aqui, né? Isso. Conservação de massa para crianças. Isso, ele está publicado lá na Rede Kim, é uma estratégia, um relato de experiência, que consiste no seguinte: primeiro eu passo uma música de um desenho muito famoso que se tem, que eu não sei se conhece, Mundo Bita, Natureza Sempre Se Transforma. Quem tem criança conhece Mundo Bita. Eu passo essa música para eles, que diz assim, vira outra coisa, a natureza sempre se transforma. Aí depois eu peço para eles analisarem o que está em volta deles que se transformou. O mais comum na escola pública é eles perceberem que a janela enferrujou. Aí eu tenho esse relato, como sempre,
e depois eu peço para eles fazerem um experimento da garrafa com o comprimido efervescente. E aí, quando eu peço para fazer esse experimento da garrafa com comprimido efervescente, eu me impressionei com a curiosidade de um dos alunos que tipo assim, ele fez o experimento e a massa aumentou pela produção de gás. Depois, o que ele fez? Ele tirou todo o gás da garrafa por dentro, porque a garrafa estufou, aí ele dissolveu esse gás no líquido. Ele não chegou a abrir a garrafa. Ele apertou a parte vazia, ele dissolveu esse gás no líquido e pesou. E aí, quando ele foi tirar a massa, ele viu um valor diferente. Quando ele viu um valor diferente, ele soube explicar o que aconteceu baseado numa reação química. Eu não Quantos falei o anos, que é. professor, o aluno? Oi? Quantos anos? De que ano era? Nono ano? Ele é do 4º ano do ensino fundamental, ele tem 8 ou 9 anos. Nossa, É impressionante isso acontecer. impressionante. Na Mochila das Descobertas tem um relato da professora Annelise de que era um experimento simples, de que era massinha e slime, massa de modelar e slime. E aí a ideia era ela jogar em cima da mesa e eles colocarem dentro. E ela colocou uma medida. Você já tem aluno de 5 anos de idade querendo propor de que o que tem dentro do slime e o que tem dentro da massinha é diferente. Então você já começa a preparar uma base de aluno para partícula. Compreenda, ela não explicou o que é átomo. Ela não explicou o que é Perfeito. matéria. Mas É uma quando sequência chegar... de ensino investigativo, né, professor? Sim, muito. Mas quando chegar nessa hora, essa criança vai ser muito mais receptiva e a coisa vai fazer muito mais sentido. Muito bom, professor. Eu vi que você trabalha com diferentes metodologias, com diferentes práticas pedagógicas. Uma delas é o jogo Batalha Naval com tabela periódica. Conversa com Foi a um, gente sobre isso. foi um jogo construído muito numa aula de ensino de tabela periódica. Quando o aluno virou e falou assim, olha, quando a gente ensina período e grupo, né? Parece que a gente está jogando tabela periódica. Batalha naval, desculpa. Aí depois eu falei assim, então vamos jogar. No outro dia, dois dias depois, né? Depois eu parei minha aula na mesma hora, começamos a fazer a adaptar a regra do jogo. Depois que eu adaptei essa regra do jogo, 2 dias depois, ou na semana seguinte, os alunos formaram duplas. E jogaram batalha naval do jeito que quiseram. Fizeram com papelão, com isopor, com o que quisesse. E eu coloquei para eles jogarem a aula inteira. E aí, o que eu percebi? Um melhor incentivo de pesquisa, vamos dizer assim, na tabela. Quantas vezes eu coloquei a tabela no final da prova e o aluno não consultava? O aluno não sabia consultar. Eu falava lá na frente de sala de aula, olha, a G tem um símbolo diferente, mas é por conta da origem em latim, mas é prata. Aí depois a gente deixava a tabela periódica sem nome, porque no vestibular ela vem sem nome, né? E aí ele coloca. E aí depois eu vejo o aluno pesquisando melhor. Porque eu dizia, fala o nome, fala o símbolo, fala o número atômico, fala tudo. E aí ele começa a perceber isso de forma mais clara para ele fazer a consulta na prova. Muda a motivação, né, professor? Sim. Porque até hoje o aluno, ele entende de que ele vai decorar a tabela periódica por conta dos pais. Você vai ver como vai ser terrível quando te ensinarem a tabela periódica. E aí, quando chega... E aí? Isso acontece. Sim, é verdade, isso acontece. Professor, tem aqui uma pergunta do professor Edmar, que ele quer saber se nessas práticas que você já aplicou em sala de aula, se você em algum momento trabalhou com ensino inclusivo. Ou se ainda não. A gente precisa trabalhar com ensino inclusivo o tempo todo. Eu não trabalhei com deficiente visual, auditivo, porque até então, aqui muitos ainda estão em escolas especializadas, eu não sei por quê.
mas eu tenho muito trabalho com autista e deficiente intelectual e até mesmo os transtornos de aprendizagem. Eu tenho uma melhor noção disso, né? E eu já trabalhei com um autista, não um Asperger, se eu não me engano, mas hoje já está junto com essa questão do autismo, onde eu ensinei química baseada com o trabalho do Sonic. O menino gostava tanto de Sonic, tanto de Sonic, tanto de Sonic, que eu ensinava a química sempre com Sonic. Através de um trabalho que eu li chamado de aprendizagem tangencial. Ele não tem noção, ele não tem, vamos dizer assim, o objetivo de ensinar, mas ele pode ser usado para ensinar. E aí foi até um trabalho que estava ensinando química através das séries. Aí colocou os licenciandos lá tudo junto, e aí a gente começou a... Aí os licenciandos começaram a dizer como ensinar química com relação a isso, e foi até a análise do Breaking Bad que fizeram, eu achei muito interessante, e eu fiz isso com o Sonic, e até hoje eu tento usar bastante essa questão de aprendizagem tangencial, principalmente com autismo, porque a principal dificuldade com o autismo não é a cognição, a principal dificuldade com o autismo é o vínculo afetivo. Então, o desenvolvimento do vínculo afetivo é o mais demorado e pode, vamos dizer assim, interromper o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Então, eu sempre busco algo que o motive a ter um vínculo afetivo comigo. Muito bom, professor. Estou muito feliz. Professor, a gente vai ter que caminhar para o final da nossa live, porque nós estamos chegando no nosso tempo limite. Mas eu gostaria que a gente encerrasse em você falando um pouco da importância da formação continuada do professor. Em alguns momentos você falou que está fazendo doutorado no ensino de ciências. Eu queria que você falasse dessa importância de fazer um mestrado e um doutorado em ensino, né? Porque muitas vezes os professores das áreas de exatas, eles seguem por um caminho assim, por fazer um mestrado, doutorado, e muitas vezes é área de bancada, né? A química dura, vamos assim dizer. Mas qual a importância de se aprimorar e se desenvolver melhor na parte de ensino? Primeira coisa que a gente precisa, e assim eu vou tentar ser bem claro, porque a gente conhece essas questões todas, é o seguinte: fazer uma pós-graduação na área de ensino te facilita porque o seu trabalho é o seu campo de pesquisa. Se você faz numa área de bancada, você vai precisar trabalhar, porque no Brasil é muito difícil você ter uma empresa que aceite você fazer sua pesquisa, e aí você vai ter que trabalhar 40 horas e por aí vai, mas vai ser muito difícil você trabalhar numa sala de aula e também você fazer uma pesquisa de bancada. Eu, quando decidi fazer mestrado, eu já tinha essa paixão de sala de aula. Eu, quando decidi fazer mestrado, eu tinha plena noção disso. Eu tinha plena noção que não adiantava eu fazer um mestrado de química de bancada ou de meio de mato para pesquisar um bicho, porque eu não ia ter tempo. A gente precisa ter clareza na nossa cabeça que o professor ele precisa trabalhar. A gente precisa ter clareza na nossa cabeça que as bolsas estão cada vez mais difíceis. Então, eu comecei com essa questão de ensino e o meu motor de estudo é modificar minha sala de aula. É olhar a minha pesquisa como trabalho e é olhar a minha pesquisa em sala de aula. Então, eu só consigo estudar, eu não serviria para a educação. Eu serviria só para o ensino. Eu consigo estudar apenas ensino. Por quê? Porque se eu estudo alguma coisa e eu não vejo... se eu leio, vamos colocar assim, se eu leio, faço alguma leitura e eu não vejo como essa leitura pode me impactar como professor em sala de aula, eu me desmotivo. Gente, eu estou me identificando com o professor Lucas. Maravilhoso, então, professor, maravilhoso. Então, eu sempre tenho que ver algo para eu chegar na minha sala de aula e fazer diferente. Eu sempre tenho que ver algo, ler algo, para eu chegar na minha sala de aula e vir e fazer um pouco diferente. Obviamente, já li Bachelard, já li filósofo da ciência, mas o tempo todo pensando na minha sala de aula. O tempo todo pensando em me melhorar como professor. O tempo todo pensando em aproximar ciências naturais de ciências sociais.
E aí a gente só fica mais sem paciência com aquele aluno que diz assim, não, eu sou de humanas, não, eu sou de exatas. Isso não existe. Não existe. A gente é um ser integral. A gente precisa ter tudo. A gente precisa dominar algumas coisas baseadas no que a gente tem de conhecimento. E então é assim que eu abordo. E principalmente, um outro fato que eu queria citar na formação continuada é a formação continuada em serviço. A formação continuada em serviço, o seu patrão é obrigado a te dar por lei. Ótimo. Só que, além dessa, é muito necessário que você busque. E você busque o tempo todo essa formação continuada. Mas não pense que a formação continuada seja você sentar e assistir um curso. Não, a formação continuada é desde o momento em que você abre uma revista, vai pesquisar um assunto da sua aula, e no momento em que você vai pesquisar o assunto da sua aula, você modifica. E você não vai ser mais aquele professor com Arrasou, é isso mesmo, Karine, arrasou. com aqueles cadernos amarelinhos que dá aula assim o tempo todo, que eu não sei como é que aguenta. Que pega o caderno, uma página atrás da outra, se esquecer o caderno que anota, não tem como dar aula. Então é muito importante essa análise como um todo e chamar a pesquisa para dentro de sala de aula. Quando você joga a pesquisa em ensino de ciências para dentro de sala de aula, a sua formação continuada ela é colocada o tempo todo, 24 horas. Formação continuada é algo que não para. A gente chega em mestrado, em doutorado, por consequência. Isso é uma consequência. Já a formação continuada, não. A formação continuada, ela precisa ser, inclusive, para depois. Eu tenho uma professora que trabalhou comigo numa escola particular, que eu dei aula. Ela tem 30 anos de magistério. Ela não é mestre, ela não é doutora, mas ela me ensinou mais do que qualquer doutor que eu pude ver. Foi uma professora que foi aquela professora que eu virava... Ela estava até assistindo, mandei para ela, só que eu não sei se está mais. Professora Daisy. Ela, vamos dizer assim, ela me ensinou tanto daquela coisa de falar assim, olha... Eu fiz isso com um aluno, e agora? O que eu faço para sair dessa? Como que eu ensino isso? Como que eu faço aquilo? Como eu lido com esse responsável? Cara, ela me ensinou tanto, que ela me prova que a formação continuada é o tempo todo. Muito bom, professor. Inclusive, ela acontece na própria sala de aula, né? Em outras palavras, né? Exato. Professor Lucas, eu estou muito triste que a gente vai ter que encerrar a nossa live. E eu estou triste de verdade, não estou falando isso porque eu quero agradar, né? Estou bem triste porque nós temos que encerrar. Gostaria de agradecer a você por essa disponibilidade em estar conosco, em compartilhar as suas ideias, as suas atividades, as suas ações, em conseguir transbordar essa dedicação e amor pelo fato de ser professor, por vocação, porque a gente consegue ver que é professor por vocação, mas também por ser um profissional competente. Então, assim, nosso agradecimento. Agradeço em nome da Universidade Federal de Alagoas, em nome do Instituto de Química e Biotecnologia, da nossa Pró-Reitoria de Extensão, em nome do QuiCiência. Agradecendo aos professores que se fizeram presentes. Por favor, compartilhem essa live depois que ela for publicada no nosso feed, para que as pessoas tenham acesso a ela. Mais uma vez, obrigada, professor. E o pessoal quer o seu contato, depois a gente coloca na live, quando for para o IGTV. Tá bom. Obrigada, professor. Foi um grande prazer compartilhar. Estamos juntos para unir forças e espero que isso se estenda tanto para quem assistiu, tanto aí para o QuiCiência, que vai ser um prazer nós estarmos juntos.